Boa tarde, o meu nome é Carla Marques e vimos hoje apresentar-vos o software Open Journal Systems e como configurar este software de maneira a ter uma revista científica pronta a receber submissões e publicar artigos científicos. Primeiro, uma pequena introdução ao software. O que é o OJS? O Open Journal Systems é um software em open source, o que significa que não é para utilizarmos, não precisamos de pagar para o utilizar. É desenvolvido pelo Public Knowledge Project, que é um projeto especialista na área de publicação científica, e este software serve para gerir e publicar revistas científicas e académicas, todo o processo editorial e ter uma revista científica online que cumpra todas as boas práticas de publicação científica. Permite, portanto, a gestão de todo o processo editorial, desde a fase da submissão de artigos por parte dos autores, passando pela revisão por parte externa, edição dos artigos científicos e publicação dos mesmos. Como é amplamente utilizado em todo o mundo e apoiado por uma comunidade ativa, é um excelente software para ser utilizado nesta atividade da publicação de revistas científicas. Eu retirei até do Twitter nestes dias estes gráficos para vermos realmente que o OJS tem crescido, a utilização do OJS tem crescido ao longo dos anos. Em 2010 eram cerca de 200 mil artigos publicados em revistas no OJS e agora em 2021 já estávamos perto de atingir 1,5 milhões de artigos por ano, durante o ano 2021. E as revistas que já utilizam este software cresceram para cerca de quase 35 mil revistas científicas em todo o mundo a utilizar o OJS. Quais são as vantagens de utilizar então este software? A primeira vantagem é que a revista fica toda disponível num só ponto, tanto o website que os leitores acedem, tanto não só o website, mas também o sistema para a submissão de artigos e gestão de todo o fluxo editorial, e sendo o sistema todo online, podemos aceder ao nosso dashboard de qualquer ponto do mundo. Basta ter um telemóvel, um computador com acesso à internet e temos acesso a tudo o que temos na nossa revista. Este sistema também envia notificações automáticas para todos os intervenientes no fluxo editorial, portanto não precisamos de ir a verificar todos os dias se alguém fez alguma tarefa, se alguém está em atraso, porque o sistema gera automaticamente essa situação. Também permite a integração com outros sistemas de publicação e serviços, como o Arquid, para os investigadores, o DOI, o Digital Object Identifier, entre outros, e já foi desenvolvido para ter campos específicos para preencher, disponibilizando assim as informações necessárias à indexação em diretórios e bases de dados para as revistas científicas. Também permite a recolha de metadados através do protocolo OAI-PMH. Para muitos isto não dirá muito, mas é um sistema de metadados bastante importante que permite a interoperabilidade com muitos sistemas mundiais, nomeadamente a nível nacional, o portal RECAP, que também é bastante importante. E depois, como é um software open source, permite-nos ter total autonomia na instalação, tem um apoio de uma comunidade ativa muito grande, como vos tinha referido anteriormente. As atualizações são bastante frequentes
e também há pessoas em todo o mundo a desenvolver plugins compatíveis para desenvolver novos serviços e adapta-se às boas práticas e inovações estabelecidas pela comunidade. Se tiverem alguma dúvida, entretanto, estejam à vontade para perguntar. Este sistema funciona através de papéis e de permissões. Cada pessoa que tem algum papel na revista tem, consoante o papel que tem, vai ter permissões diferentes. Eu coloquei aqui apenas 4, mas há mais. Na minha opinião, estas são as 4 mais importantes. E no webinar de hoje vamos apenas referir os papéis e permissões do editor-gestor. O editor-gestor tem então permissões para configurar toda a plataforma. A configuração inicial, continuada, e é o que veremos posteriormente, mas também temos estes outros 3 papéis, que é o editor, que gera as submissões, edita permissões de utilizadores, atribui submissões a outros editores e a revisores, etc. O revisor, claro, revê as submissões que lhes foram atribuídas e os autores submetem artigos. Temos mais 3 papéis no software que há revistas que utilizam, mas na sua maioria não são muito utilizadas. É o editor que faz o trabalho todo, que é o editor de texto, que é a pessoa que revê o artigo antes de ele ser editado para verificar se o texto está conforme, se as citações estão direitas, se não há gralhas, etc. O gestor de layout ou designer, quem faz a paginação, a edição e composição do artigo final. E o leitor de provas, quem faz a revisão final do artigo para verificar se está tudo como deve ser para o designer corrigir. Há algumas ferramentas, integrações e inovações que este software tem. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, ouvi algum barulho? Parece que não. Então, há algumas ferramentas importantes que o software tem. Existe um plugin de submissão rápida. Para que é que este plugin é importante? Em revistas que já existiam noutras formas de publicação ou até só em papel, para colocar o histórico, disponibilizar o histórico, podemos utilizar esta ferramenta, é muito útil, de preferência apenas para isso, não para os artigos a publicar no futuro. Temos ferramentas de apresentação de estatísticas de acesso e acessos e downloads, atribuição de DOIs, Digital Object Identifier. Existem 3 agências de atribuição de DOIs, a DataSite, a Crossref e a Medra, e o OJS é compatível com as 3. E também temos ferramentas de preservação digital, que é algo bastante importante para as revistas científicas. Outras integrações que o OJS permite é a identificação dos autores através do seu ORCID, podem colocar os seus ORCIDs e ficar associados. O Google Analytics para termos os acessos das revistas. O Google Scholar para verificar as citações. O Directory of Open Access Journals, que é um diretório que nos permite verificar se as revistas em acesso aberto são ou não confiáveis. Redes sociais, dá para partilhar artigos nas nossas redes sociais diretamente através do OJS. E algumas ferramentas de inovação que, para quem já tem assistido às nossas formações, temos falado muito na edição e publicação em formato JXML, também é possível através do OJS. A revisão por pares aberta, no OJS dá para escolhermos qual o tipo de revisão que queremos, cega, duplamente cega ou aberta. E a publicação contínua, que também já temos falado nas nossas formações, que em vez de esperarmos por termos um volume completo para publicar, publicamos à medida que os artigos estão prontos.
E passemos então à parte da configuração, que é o que viemos aqui ver hoje. As configurações do OJS dividem-se em 4. As configurações da revista, onde colocamos o título, o ISSN, uma pequena descrição do histórico da revista, a equipa editorial, preferencialmente com a sua afiliação e país, nome, afiliação e país de cada membro, o âmbito da revista, os contactos principais e técnicos e as secções, ou seja, os capítulos em que os volumes se irão dividir e onde iremos arrumar, digamos assim, os artigos nos volumes. As configurações do website, as questões mais gráficas de como queremos que o nosso website se apresente, o design gráfico, a aparência geral do website, em que idiomas queremos que o website seja disponibilizado, só em português, português, inglês e francês, espanhol. O OJS está disponível em todos os idiomas do mundo, mas temos que sempre que verificar bem e pensar bem em que idiomas queremos, porque temos que preencher todas as informações da revista em todos os idiomas que o tivermos disponível. Depois alguns menus de navegação, se os que o OJS traz não forem suficientes, podemos inserir novos pequenos menus em cima, que ficam disponíveis aos leitores. A ativação de notícias, que podemos, por exemplo, utilizar para cada vez que há uma call for papers nova, publicar essa informação. E, como eu tinha referido antes, há uma comunidade ativa muito grande mundialmente a desenvolver plugins para melhorar o software ou inserir alguma configuração extra, e é nesta parte da ativação e configuração de plugins que colocamos, que ativamos esses plugins. Na terceira parte do fluxo editorial, é onde iremos configurar como é que queremos gerir a nossa revista e as nossas submissões no futuro, como é que vamos configurar como é que os autores vão fazer as suas submissões, que metadados irão enviar, o que é que vão preencher, o que é que não vão preencher, também a configuração da revisão, inserimos as informações da revisão, as instruções aos revisores, podemos configurar formulários de revisão onde fazemos perguntas específicas para os revisores responderem, e também temos os modelos de e-mail, que são as tais notificações automáticas que o software envia. E por fim, a parte da distribuição, onde escolhemos qual a licença Creative Commons, que podemos inserir outra, mas as que estão inseridas são as Creative Commons, são as mais utilizadas e as mais importantes na área do acesso aberto, da ciência aberta. Quais os direitos de autor, quem é que é o detentor e os tipos de acesso que vamos dar à revista. Isto para já parece tudo muito teórico, mas vamos ver como é que isto funciona. Temos então o dashboard do OJS. Como tinha referido, funciona a partir de papéis e permissões atribuídas a cada papel, e as permissões, o que verifica-se quais as permissões que a pessoa tem consoante o que aparece aqui. Um editor-gestor verá até aqui, não esta, daqui para cima. Um editor verá as submissões e os números, e um autor ou um revisor verá apenas esta parte, sem nada aqui a não ser submissões, e eventualmente, se já tiver aqui algum artigo submetido ou para revisão, aparecerá aqui na minha fila. Vamos então verificar as 4
configurações que eu tinha referido para vermos melhor. Se o software colaborar, claro. Pronto, já está a aparecer. Então, como tinha referido, a primeira configuração é a da revista. Temos, portanto, esta é uma revista de teste que vamos utilizar só para verificar como é que funciona. O título da revista, uma sigla e uma abreviatura, se o pretendermos. Claro que todos os campos que têm um asterisco são os obrigatórios e os outros são apenas opcionais. Quanto mais preenchermos, mais completa a nossa revista fica. O título, a sigla, a editora, o ISSN eletrónico e impresso, caso tenhamos os dois. O eletrónico é obrigatório porque é uma revista em linha. Uma pequena descrição geral da nossa revista, um sumário. E aqui a equipa editorial, a lista de todas as pessoas que fazem parte da equipa, tendo sempre em conta que é necessário, não é obrigatório, mas é bastante importante colocar a afiliação, incluindo também o país, não só a instituição. E aqui sobre a revista colocamos as informações mais importantes de toda da revista, qual é o âmbito, a política de acesso aberto, os direitos de autor. Aqui do lado dá sempre uma ajuda do que preencher. Podemos utilizar a ajuda ou não, uma declaração de privacidade, sistema de arquivo, etc. Depois, na segunda aba, colocamos o contacto principal, nome, e-mail, telefone e afiliação e endereço postal, se quisermos ter tudo, e também convém ter sempre uma pessoa que seja o contacto de suporte técnico para os autores e revisores contactarem se tiverem algum problema. Nome, e-mail e telefone, que o telefone não é obrigatório. Em seguida, as secções, os capítulos, digamos assim, em que vamos dividir os nossos volumes que iremos publicar. Artigos é mais habitual, mas há as revistas que têm o editorial, vária, revistas também têm secções temáticas. Podemos clicar aqui do lado em criar secção, colocar o título, uma abreviatura, podemos colocar uma política, mas não é obrigatório, e depois aqui algumas configurações não muito importantes das secções. Se colocarmos aqui as secções por ordem do que queremos que apareçam depois nos volumes, elas ficarão automaticamente depois nos volumes, não é preciso estar a ordenar. Se eventualmente a ordem não for bem explícita em cada volume, teremos que depois ordenar nos volumes. E aqui as categorias, se for uma revista, por exemplo, multidisciplinar ou com um âmbito assim, mais alargado, podemos depois criar aqui categorias temáticas e inserir cada artigo no tema específico, e depois os leitores conseguem filtrar facilmente o que pretendem ler. Oh, Carla, sim? posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Qual é que é aqui a diferença que eu não percebi bem entre as secções e as categorias? As secções é os capítulos que queremos dar nos volumes. Por exemplo, como eu disse, os artigos, vária, editorial, etc. Ou seja, em cada volume, se tivermos capítulos
eu estou a fazer a comparação aos livros para ser mais fácil de perceber, em que queremos dividir os artigos dentro de um volume. Categorias é mais temático, ou seja, não vamos dividir nada, mas temos 20 artigos na nossa revista no total, 10 são de história e 10 são de história e arqueologia, por exemplo. Queremos dar essa opção dos autores escolherem qual é que é o tema que querem ler, e podemos então criar aqui categorias para ser mais fácil. Não sei se fui explícita o suficiente. Acho que sim, obrigada, Carla. No fundo, as categorias permitem ao utilizador aceder mais facilmente à informação, será isso? Sim, eu queria de lado na barra lateral essas categorias, e é só clicar até pode haver, eu falei em 20 artigos, podemos ter 4 volumes com esses 20 artigos, mas temos, desses 2 temas, temos artigos nos 4 volumes. E em vez dos autores andarem a correr os 4 volumes, clicam na História e Arqueologia, porque só lhes interessam História e Arqueologia, e estão lá todos categorizados nessa categoria específica. Passo obrigada. a redundância. Obrigada. Nada. Temos alguém com a mão no ar, por favor? Sou eu. Olá, Carla. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, assim, na verdade, as seções e as categorias, elas servem para fazer uma busca na revista, mas a minha pergunta é em relação aos autores, quando vão submeter um artigo, o que aparece para eles, assim, por exemplo, digamos, são as seções. Então, digamos que eu tenha, normalmente, numa revista, recensões, artigos enfim. Isso são as secções, sim. São as seções. Mas, além disso, eu também tenho o volume temático, quer dizer que todos ficam nas seções. Sim, isso é tudo nas secções. Como eu estava a referir, as categorias é uma espécie de dividir os artigos todos que temos numa revista científica em temas mais específicos para ajudar os autores a escolher os artigos, em vez de terem que seguir os volumes, de verificar os artigos todos. Não é obrigatório, isto das categorias é uma mais-valia que esta nova versão nos trouxe. Pronto, se isto for algo mais facilmente confundido, é não utilizar as categorias, mas de facto serve para... Eu não queria utilizar o termo bibliotecário, mas é para indexar por assuntos os artigos que temos na revista. Temos 20 artigos, os autores não querem correr os 20 artigos a ver sobre o que é, nós já temos estas categorias de lado prontas para os autores verificarem, mas não tem nada a ver com o que colocamos nos volumes publicados, portanto, pelas secções. Ok, obrigada. Guarda-chuva temático, exatamente. Ótima explicação. Pronto, se não houver mais perguntas, passamos então para as segundas configurações do website, onde vamos configurar a aparência do nosso website para os leitores quando entrarem no nosso site. Podemos escolher o tipo de letra, a fonte com que aparecerão tudo o que vamos ler, a cor do cabeçalho, se queremos que o sumário da revista, a pequena descrição que escrevemos no início, que apareça logo na página de início, se queremos que haja uma imagem específica da página de início. Não convém ter tudo, porque senão fica demasiada informação, escolher uma ou outra.
Também podemos colocar um logotipo. As revistas que terem um logotipo é sempre algo distintivo e que fica bonito. Também uma thumbnail. Depois também tem aqui informação que podemos colocar no rodapé. No rodapé há duas informações que são bastante importantes colocar, mas que podem colocar noutro sítio, mas para aparecer logo na página de início, que é o ISSN e qual a licença Creative Commons que escolheram para a vossa revista. E depois na barra lateral, o que é que queremos que apareça? Nova submissão é sempre importante de colocar para os autores saberem logo, terem logo um botão disponível para enviarem logo um artigo. E depois dá para colocar outras informações, como logotipos de bases de dados que estejam indexadas, por exemplo, é algo bastante habitual. Se a revista tiver bastante disponibilidade financeira ou tiver muitas pessoas a trabalhar e tiverem um designer, dá para colocar uma folha de estilos que um designer possa ter feito para a revista ficar mais apelativa do ponto de vista de design. E também o favicon, que é para aparecer o logotipo aqui na barra do link. Depois mais alguma informação que achem que seja necessário colocar mais e que não tenha aparecido, que seja extra, que não tenha nenhum campo específico, mas que achem que é bastante importante, podem colocar aqui no conteúdo adicional. No segundo, configurar. O software vem com estas 3 informações já pré-definidas para leitores, para autores e para bibliotecários, que irá aparecer do lado direito, na barra lateral direita. Esta informação pode ser editada ou até eliminada. Se eventualmente não quiserem que a informação apareça, basta eliminarem toda a informação e o campo desaparece por completo do site público. Aqui podemos selecionar quais são os idiomas em que queremos a nossa revista. O OJS tem voluntários para as traduções em todo o mundo e, portanto, tem todos os idiomas disponíveis em todo o mundo. Nós, no nosso, temos estes, que são os mais utilizados no nosso país, mas quantos mais idiomas tivermos aqui selecionados, mais informação temos que replicar, traduzir para toda a informação para os vários idiomas em que tivermos. Nos menus de navegação serve para colocar novos menus aqui. Se acharmos que os que temos não são suficientes, como por exemplo inserir um novo link para o nosso centro de investigação ou outra informação que queiramos disponibilizar aos leitores, podemos querer colocar aqui um submenu novo em que dizemos em que bases de dados é que as nossas revistas já foram aceitas, por exemplo, e será então aqui nos menus de navegação. Podemos adicionar, podemos depois colocar aqui. Passando às notícias, quando ativamos as notícias, vou guardar para se ver. Aparece aqui um novo link. Temos uma mão levantada. Desculpa, Carla, eu estava aqui atrapalhada com os botões, bati palmas e de qualquer maneira eram merecidas. Podemos alterar os menus de navegação a qualquer altura? Por exemplo, podemos ter a revista ou o OJS a funcionar com a revista online? Sim, é possível mudar a qualquer momento. Ok, obrigada. Podemos adicionar hoje um e amanhã decidir que queremos mais outro e vimos cá adicionar e é sempre possível. Ok, obrigada, Carla. Ou então, se quisermos eliminar, também é possível. Pronto, nas notícias, então, como tinha dito, se ativarmos, aparece-nos logo aqui um menu novo,
onde podemos adicionar notícias. Normalmente são mais utilizadas para o Call for Papers, mas pode haver outras informações que queremos dar aos nossos leitores, onde que podemos inserir nas notícias, como por exemplo, fomos aceitos na Scopus, que é das notícias que as revistas científicas mais querem, podemos colocar nas notícias. Ou até outras notícias relevantes da área que queiramos dar destaque, é nas notícias que podemos colocar e aparecem também na página de início. A declaração de privacidade também já vem previamente preenchida, mas podemos alterar. E a data e hora dá para escolhermos de vários formatos o nosso preferido para a data e para a hora, que é como depois aparecerá na publicação dos artigos e das notícias e tudo o que publicarmos. Os plugins é os tais serviços adicionais que a comunidade vai desenvolvendo. Tem vários importantes, como a atribuição de DOI, é um plugin, a integração com o ORCID, as estatísticas, tem vários, mas eu vou passar à frente porque são realmente muitos. E passamos então ao terceiro ponto, que é o fluxo de trabalho. Até aqui estivemos a configurar como é que queríamos ter a nossa revista pronta, agora vamos configurar como é que queremos gerir o nosso fluxo editorial. Começamos pela submissão. Mais uma mão levantada, por favor. Desculpa, coloquei aí a mão. Nos plugins, as páginas estáticas são o que elas, o que são as páginas estáticas? Páginas estáticas é para adicionar uma página website extra que queiramos adicionar e depois colocar como menu de navegação. Se tiver informação extra que queira colocar, mas isto é uma opinião pessoal, acho que o OJS já tem muita informação e que não é assim tão necessário ter uma página estática. Uhum. Ok. Mas se depois tiver alguma revista em que queira colocar, podemos falar noutra ocasião, sem ser em webinar, podemos falar e verificar essa situação e podemos ajudar. Então, o fluxo de trabalho. Em primeiro lugar, vamos configurar como é que os autores nos vão enviar as nossas submissões. Esta nova versão tem aqui a opção de desativar submissões, mas nós desaconselhamos muito mesmo a utilizar esta opção, pelo menos se quiserem que as vossas revistas sejam consideradas para indexação e como cumprindo as boas práticas de publicação, nunca desativem as submissões, não é de facto aconselhável. Os autores, quando submetem artigos, são solicitados a inserir alguns metadados, ou seja, algumas informações importantes sobre os seus artigos. Aqui configuramos quais é que queremos que eles insiram e quais é que queremos que eles obrigatoriamente insiram. Tem vários metadados, os mais importantes são de facto as palavras-chave. Aqui temos todas ativas só como uma questão de teste, mas como tinha dito, as mais importantes são mesmo as palavras-chave, que convém ser mesmo obrigatório. É um requisito obrigatório das bases de dados, principalmente que sejam não só num idioma, que seja no idioma original e em inglês, mas depois podem verificar as que têm e até pode ser
que tenha aqui algo importante para a área do conhecimento da vossa revista. Tem, por exemplo, a cobertura geoespacial, cronológica e histórica. Se for uma revista histórica de história que queiram que os autores definam qual é que é o período cronológico que estudaram, podem colocar esta. Os direitos de autor também, seja que haja direitos de propriedade intelectual, por exemplo, se for de engenharia que tenha patentes e assim. Estes assuntos é um bocadinho repetitivo em relação às palavras-chave, mas estou a pensar, por exemplo, numa revista que seja da área de ciência da informação, de biblioteconomia, que até que esteja a estudar a classificação CDU ou código de Dewey, pode ser importante. Depois o tipo, se é mesmo um texto ou se são conjuntos de dados, ou seja, só um artigo que seja só o mesmo texto. E depois tem aqui as referências, que também, não sendo obrigatório, é importante, ficam as citações pesquisáveis através do Google. E as agências de suporte ou financiamento, se eventualmente o artigo tiver tido financiamento, podem colocar, os autores podem colocar as referências do seu projeto. Em seguida, os componentes. Antigamente os artigos científicos eram constituídos apenas pelos artigos, pelo texto e só. Atualmente os artigos são muito mais, e a investigação é muito mais do que os artigos só, e portanto os autores podem enviar não só o manuscrito do artigo, como diz aqui, mas podem enviar imagens, conjuntos de dados, um Excel, por exemplo, um Excel fizeram entrevistas e têm um Excel com a informação toda que retiraram das entrevistas já tratada, a informação, podem enviar os conjuntos de dados, transcrições de entrevistas também, por exemplo, e portanto, quando os autores enviam a submissão, podem enviar todas as informações e descrever cada componente, dizendo o que é que ele é. Sim? Mais uma mão no ar? Desculpa, gosto de mãos no ar. Estou outra vez eu. Não, eu gosto de mãos no ar. Em relação, aqui, uma questão em relação aos metadados ainda. Pela tua experiência, o que é que tu aconselhas? Pedir muita coisa, pedir pouca? Pedir pouca, que os autores não gostam de preencher muita coisa. Ok, estou contigo. E nas componentes? Os mais importantes é as palavras-chave, as referências e as agências de suporte. Ok. Agências. E em relação às componentes, uma coisa como uma imagem, por exemplo, é uma coisa muito pesada em termos de quantidade de dados. O OJS tem algum limite? Podemos pôr uma imagem com... E isso depende de quem configurou o OJS e, portanto, é preciso perguntar à nossa equipa de informática sempre. Ok. Porque por defeito vem com 2 megas, ou vinha. Atualmente, por acaso, ainda não verifiquei isso. Mas os informáticos conseguem sempre mudar. Portanto, o OJS tem limite, mas que não é limitativo. É possível sempre mudar, sim. Ok. Com a equipa configura o site, ok. Obrigada. Nada. Eu estou a dizer isso, mas com a ressalva que eu não tenho a certeza se nesta versão ainda tem esse limite, e acho que não. Sim, ok. Obrigada. Nada. Depois, as normas aqui na lista de verificação. O primeiro passo que os autores têm que dar quando começam uma submissão é informar que fizeram uma lista de coisas que nós lhes perguntamos se eles fizeram, que é esta lista de verificação. Por exemplo, ainda em relação à pergunta anterior, também vem aqui a dizer que é desde que não ultrapassem 2 megas, mas
tenho dúvidas que esta versão ainda tem esse limite, mas é sempre melhor verificar com a equipa informática. Se os autores cumpriram as instruções aos autores, que é esta, se está em espaço duplo, neste caso, pegando nas instruções aos autores, colocamos aqui o que queremos que eles digam que realmente cumpriram. Esta lista pode ser ordenada, pode ser, podemos adicionar mais itens, podemos editar, podemos eliminar se estes não fizerem sentido para nós. Depois, claro que os autores ao clicarem na lista de verificação podem sempre clicar sem dizer que o fizeram, temos que verificar sempre. Mas pronto, pelo menos a lista está lá e se não cumprirem podemos mandar para trás. E por fim, na parte da submissão, colocamos nas instruções aos autores todas as informações que queremos que eles cumpram, como é que queremos que enviem os artigos, em Word, em PDF não convém, porque depois para editar é difícil, mas qual a norma bibliográfica que queremos que utilizem, podemos dar exemplos dessa norma bibliográfica, de formatação, se queremos que venha em Calibrice, em Arial, Sun Times New Roman, e esta informação neste campo fica disponível a toda a gente no website público. E também as informações sobre os direitos de autor, para se quisermos que os direitos de autor sejam da revista, exigir que os autores aceitem este aviso de direitos de autor. A revisão, podemos escolher se é duplamente cega, ou seja, nem o revisor nem o autor conhecem a identidade um do outro. Cega, o autor não sabe quem é o revisor, mas o revisor sabe qual é o nome do autor. E aberta, está com uma tradução errada. Na aberta, ambos sabem, conhecem a identidade um do outro. Neste, damos acesso ao documento da submissão aos revisores apenas depois de indicarem que estão disponíveis para rever. Se esta opção não estiver ativa, conseguem logo ver o documento. Se estiver ativa, no início só conseguem ler o título e o resumo. E depois aqui nos prazos é o que vai configurar o OJS para enviar as notificações dos lembretes automáticos. Se dermos, por exemplo, uma semana para os revisores dizerem se estão disponíveis ou não para fazer a revisão, passada uma semana o OJS envia automaticamente, sem termos que nos preocupar, um lembrete em como ainda não informaram se estão disponíveis ou não. E se dermos 4 semanas para fazer a revisão, ao fim de 4 semanas os revisores recebem os lembretes automáticos a informar que já estão em atraso e que têm que enviar a revisão o mais breve possível. Aqui colocamos as instruções aos revisores e caso haja conflitos de interesses também está com uma tradução, colocamos aqui para caso haja conflito de interesses os revisores informarem. E depois os formulários de revisão, existem 2 tipos de revisão que podemos oferecer aos revisores. A padrão, em ambas os revisores podem sempre enviar um ficheiro com comentários para os editores verificarem. A diferença entre ambas é que na padrão os revisores veem apenas 2 campos de texto, apenas para o editor, podem escrever o que quiserem e apenas o editor irá ler, e outro campo de texto que o editor consegue partilhar com o autor. O segundo é um formulário de revisão em que fazemos algumas perguntas e direcionamos as respostas dos revisores para o que queremos saber. Este é um formulário de revisão muito simples, muito
demasiado simples, claro, mas é só para termos, para verificarmos como é que funciona. Temos o artigo original, sim, tem que responder entre sim e não, e podem colocar aqui um comentário, mas os campos... Tenho que abrir outra vez. Podemos ter... Este não está disponível. Podemos ter vários campos, não tem um limite, e as respostas têm vários tipos. Podemos inserir se a pergunta que queremos fazer é obrigatória ou não, e se depois o editor pode enviar ou não para o autor. E tem o campo de texto pequeno, campo de texto de uma linha, campo de texto longo, campo de seleção em que é checklist, por exemplo, o que tem a dizer sobre o artigo. O artigo é original, o artigo cumpre as instruções e o revisor escolhe as que o artigo cumpre, por exemplo. As de campo de botão de rádio de menu de opções, damos várias opções e o revisor só pode escolher uma, como por exemplo esta de sim ou não, ou por exemplo dê uma classificação de 1 a 5, só pode escolher uma das opções. Na biblioteca de editores conseguimos colocar ficheiros que queremos depois partilhar ou com o público ou com os vários intervenientes da revista. E os modelos de e-mails são os tais lembretes, as tais notificações automáticas, que elas podem ser sempre editadas, porque o texto pode não ser o mais adequado que a gente pretende. Desde que não se mude estas variáveis, o texto pode ser sempre alterado. E por fim, já estamos quase no tempo, a configuração da distribuição. Colocamos quem é que é o proprietário dos direitos de autor, se é o autor ou a revista. A nossa opinião é sempre que deve ser o autor, mas a revista é que tem essa responsabilidade de escolher qual a licença Creative Commons que pretende que a revista tenha ou outra, não é obrigatório que seja Creative Commons, qual é o ano de direitos de autor, se a data do volume ou do artigo, quando a revista tem periodicidade normal, digamos assim, convém que seja a do volume, mas se for, por exemplo, uma revista em publicação contínua, o mais adequado é ser a do artigo. Depois, se quisermos escrever um texto para a licença de direitos de autor, mas se escolhermos uma licença Creative Commons já não é necessária. Uma pequena descrição da revista para o Google encontrar mais facilmente. Pagamentos só para revistas que não são em acesso aberto, também permite gerir pagamentos através de PayPal ou de forma manual. O acesso, se é acesso aberto ou restrito, ou até por pagamento, e o AIPMH convém estar sempre ativo para ficar interoperável com outros sistemas. Aqui publica a preservação digital e apesar de vocês verem aqui um quinto ícone por baixo das configurações, aqui é apenas onde a gente verifica os utilizadores que temos, quais os papéis que têm e podemos sempre adicionar novos utilizadores ou editar os que temos para dar novas permissões ou retirar permissões. E configurando estas 4 configurações, digamos assim, temos a nossa revista pronta para iniciar
a publicação, podemos divulgar e começar a receber submissões. Sim? Olá, desculpa, sou outra vez eu. Todos estes elementos que referenciaste, da lista de verificação, das diretrizes do autor e os formulários de revisão, têm que ser feitos em inglês, em português, ou inglês e italiano, ou português e mandarim, conforme decidirmos quais são os idiomas que são utilizados na revista. Exatamente. Como é que nós sabemos onde é que eu preencho? Como é que eu sei qual é que é o inglês, qual é que é o português? Foi a única coisa que eu perdi um bocadinho. Eu mostro. Ou seja, onde é que eu ponho o que escrevo em inglês e onde é que eu ponho o que escrevo em português? Quando clicamos num campo, primeiro tem que ver se esta tem mais do que um idioma, que acho que sim. Obrigada. E depois mostro já, porque assim que a gente clica no campo, ele aparece, se tivermos mais do que um idioma, aparece para escolhermos e diz qual é que é mesmo o idioma em que estamos a escrever e quais é que ainda faltam. Ok, obrigada. Tenho em português e inglês, sim, e portanto vamos ao fluxo de trabalho. Tenho que andar aqui a mudar as coisas do Zoom de um lado para o outro, que às vezes não vejo muito bem. Por exemplo, nos formulários. Ok, obrigada. Obrigada. A maior parte das vezes aparece assim, se não aparecer assim, clicamos e, por exemplo, é como aparece para os autores quando enviam as submissões, aparece um outro campo extra em que diz o inglês, neste caso, porque estamos no português. Se estivéssemos em inglês, o padrão seria o inglês e apareceria por baixo o português ou assim, de lado. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Pronto, se não há mais nenhuma pergunta, mas se houver no futuro, estes são os nossos contactos, estejam à vontade.